Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Que Bicho é Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre um animal incrível e muito importante, que é o queixada, o Taiaçu pecari. E eu tava morrendo de saudade de gravar Que Bicho é Esse? Estamos de volta aí depois de um pequeno intervalo, super animada para saber mais sobre o queixada. E para falar conosco sobre essa espécie, eu tive o grande prazer e privilégio de conversar com a doutora Alexine Keroglian. A Alexine é uma cientista fabulosa e uma pessoa muito generosa, incrível. Fiquei muito feliz com essa oportunidade de conversar com ela. Bom, mas antes de apresentá-la, nós recebemos e-mails e eu queria lembrar vocês que nossa lojinha está online, cheia de coisas legais. Tem camiseta Seja Sua Própria Onça, tem caneca esmaltada, pets bordados e kits super completos de primeiros socorros. Quer conhecer os produtos? Corre lá na lojinha em www.loja.desabrace.com.br. Bom, e nós temos aqui 3 e-mails também sobre a vocalização do queixada que a gente tocou no último episódio, que o Fernando pegou um trecho da vocalização um pouco sinistra, né, com um monte de barulho, assim, e um pouquinho só daquele som característico do queixada, que é de bater, né, a mandíbula. E vamos ver se alguém acertou. O primeiro e-mail foi do queridíssimo Thiago Almeida. Olá, Thiago. E ele escreveu: Oi, Mirinha, tudo bom com você? Tudo. Mulher, que episódio maravilhoso esse da arara azul grande. Olha, eu sou bem suspeito para falar, porque sou ornitólogo com várias araras tatuadas no corpo. Sério? Não sabia disso, não. E além disso, a Neiva Guedes é uma inspiração na minha carreira como biólogo por tudo que ela representa na conservação, pelo sucesso do projeto Arara Azul e pela paixão dela por essas aves. Maravilhoso e espetacular, sei nem que adjetivos usar para elogiar esse episódio. Parabéns a vocês por fazer esse podcast tão lindo e necessário. Caramba, Thiago, fico muito feliz com esse seu e-mail, obrigada mesmo, viu? Fico tão feliz que você esteja gostando. E realmente, conversar com a Neiva foi maravilhoso. Bom, e aí ele continuou: agora indo ao que interessa, acredito que o bicho tocado seja o Alouatta beelzebub. Guariba de mãos ruivas. Ixi, vinheta. Errou. Devo confessar que tive uma ajuda na identificação. Ixi, a ajuda foi errada. Foi mal. Eu estava ouvindo o episódio acompanhado do meu filho Arthur, de 9 anos. E na hora que tocou o bicho, ele falou: isso é um gorila! Aproveitei a dica e fui ouvir os nossos macacos. Acredito que não vou ganhar vinheta dessa vez. Ai, meu Deus. Desculpa, Thiago. Infelizmente vai ter vinheta dessa vez. Que legal seu filho escutando com você, hein? Nossa, eu fico muito feliz com isso. Arthur, não é um macaco dessa vez, tá? É um porco. Mas continue escutando, que da próxima vocês tentam de novo. E aí finalizou com: dessa vez são 2 cheiros, um meu e outro do Arthur. Adorei, Thiago, muito obrigada, que legal seu e-mail. Manda aí um cheiro também pro Arthur. E hoje, saindo junto com o Que Bicho é Esse, a gente vai ter o Que Bicho é Esse Crianças de volta. Então, manda pergunta lá, coloca pro Arthur escutar também. Segundo e-mail foi da Áurea Arantes. E aí, Miriam, tudo bem? Desculpa aí se escrevi seu nome errado. Ela escreveu Miriam. Tudo bem, normal. É Miriam. Tem problema não, Áurea. Bom, segundo minha pesquisa de alguns minutos aqui no Pai Google, o bicho de hoje é Alouatta caraia, bugio preto. Nunca vi nem ouvi ao vivo e a cores, espero que faça muitas consultorias e possa ter esse prazer. Também errou. E ó, outro bugio, hein, gente? Será que parece assim? Ó, que interessante. Vinheta pra você também, Áurea. Errou. Parabéns pelo programa, tô amando! E agora escuto todos os dias no caminho pro trabalho e sai recomendando a torta e a direita. Esquerda, tá? Vamos pra esquerda. Tô brincando. Atentê. Áurea, muitíssimo obrigada pelo seu e-mail, adorei, fico tão feliz de saber que você acompanha e que divulga, olha que legal. Muito obrigada e da próxima vez você acerta, tá? Continua ouvindo e enviando e-mail pra gente.
E por último, a gente tem e-mail da Carol Figueiredo, nossa querida apoiadora e super presente também no nosso mundo do desabraço, nas nossas redes sociais, no WhatsApp. E ela escreveu: Olá, Mirinha, olha eu aqui de novo, vou começar a disputar com o Thiago. Bora, a gente pode fazer... tive uma ideia, a gente pode fazer um campeonato, hein? Valendo um prêmio no final de tantos episódios, quem acertou mais. Gostei, vou pensar nisso. Primeiro, o que falar sobre o episódio da Neiva? Ele foi maravilhoso. Eu já era uma admiradora do trabalho dela e essa admiração só cresceu. E as araras são incríveis. Ver a resistência desses animais, sem palavras. Bom, vamos ao chute. Que vocalização assustadora. Fiquei imaginando ouvi-la em campo. Acredito que seja de um queixada. Êêêê, palminhas! Um Taiaçu Pecari. Vamos ver se a onda de sorte continua ou se vem a vinheta pra mim. Forte desabraço, Carol Figueiredo. Carol, acertou, parabéns, mandou muito bem, já tem um pontinho aí no placar. Tá joia, brigadão, pessoal. Então vamos agora para a apresentação da nossa super especialista que conversou conosco nesse episódio, a doutora Alexine Keroglian. A Alexine possui graduação em Zoologia pela Drew University de Nova Jersey, nos Estados Unidos, mestrado em Manejo de Animais Silvestres pela Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos, e doutorado em Ecologia, Evolução e Biologia da Conservação pela Universidade de Nevada, também nos Estados Unidos. Ela fez parte do grupo Dinâmicas Biológicas de Fragmentos Florestais, da WWF e hoje do Smithsonian, estudando primatas na Amazônia. Foi diretora do Centro de Pesquisa Earthwatch Institute e Conservation International no Pantanal por 5 anos, onde estabeleceu um grupo de pesquisas para iniciar um banco de dados de biodiversidade da região do Médio Rio Negro e da Inhacolândia do Pantanal. Ela trabalhou como pesquisadora na Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, a Uniderp, e na Fundação Manuel de Barros, com o projeto Funções Ecológicas e a Conservação dos Catetos e Queixadas e o Porco Monteiro, no Pantanal, da região de Inhacolândia, no Mato Grosso do Sul. Ela é ainda membro representante do Brasil na IUCN Pigs, Peccaries and Hippos Specialist Group, que é o grupo de especialistas da União Internacional para a Conservação da Biodiversidade, sendo que em 2012 ela recebeu o prêmio Harry Messel Conservation Leadership Award da Comissão de Sobrevivência de Espécies, também da IUCN. De 2005 a 2017, ela coordenou o projeto Wildlife Conservation Society Brasil, do Pantanal, e atualmente segue como coordenadora do projeto Queixada, o Peccary Project, e também como coordenadora fundadora da revista Ciência Pantanal com a WWF. Além disso, gente, a Alexine tem um montão de publicações sobre queixadas e outras espécies. É uma pessoa que também se dedica há muitos anos aos estudos desses porcos e de outros ungulados. Então, realmente, é muito especial recebê-la aqui para falar um pouquinho com a gente sobre o queixada. Bora para a conversa? Olá, Alexine, que prazer, que alegria enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada por aceitar falar um pouco mais sobre as queixadas e participar aqui do Que Bicho é Esse? Eu estou realmente muito honrada com a sua presença. Obrigada, eu também, porque já escuto os podcasts de você há um tempo, acho super legal a iniciativa de vocês, muito legal. Parabéns também. Obrigada, que bom. Alexine, a gente sempre começa o Que Bicho é Esse perguntando, afinal, que bicho é esse, né? Quais são as principais características desse porco aí tão interessante? Então, os queixadas são ungulados, né? São parentescos com veados e outros animais dessa natureza, né? E até com porcos. Então, eu já vou começando a falar que queixadas e catetos, que são próximos, costumam ser confundidos com porcos ou javalis, né? E não são nem esses, nem aqueles. E apesar de várias semelhanças na aparência, eles pertencem numa família separada, que a gente fala Taiaçuidae. E fazem parte de um grupo de mamíferos de casco, que é ungulados em geral, e são exclusivos do Novo Mundo, das Américas. E eles têm 3 gêneros, os Taiaçuidae, e cada um com uma única espécie. Então, por exemplo, tem os queixadas, que ocorrem aqui no Brasil.
a espécie é Taiaçu pecari. Os outros 2 espécies é catetos, que também ocorre aqui, pecari e tajaco. E o grande itaguá, né, o Catagonus wagneri, que não ocorre, que nós sabemos, né, tudo pode mudar com mudança climática, etc., Sim. mas por enquanto eles não ocorrem aqui. Então são 3 espécies. Já os porcos e os javalis, eles são exóticos aqui nas Américas e pertencem à família Suidae. E aqui no Brasil só tem uma espécie e várias raças, né, que a gente fala, igual cachorro, né, tem várias raças. E essa espécie aqui é o Sus scrofa, né, o porco. E existe porcos nativos no Velho Mundo, várias espécies, 17 espécies, algumas ameaçadas, etc, etc. Mas aqui não, aqui é o Sus scrofa e é um exótico. Ela não pertence à nossa fauna nativa. Perfeito. E confundem muito, isso foi uma grande preocupação quando abriu caça contra javalis. E aí o Projeto Queixada fez um banner mostrando a diferença. E até os próprios jornais, quando publicavam, abriu caça contra javalis, eles mostravam foto de um dos taiaçuides, um cateto, um queixada. Aí, não! Pelo amor de Deus. Errado. Aí eu fiz um monte desses cartazes, distribuí, falei, gente, não, nesses é nativos, não pode caçar, sabe? Então eu queria já começar com isso. E os queixadas, eles são classificados como vulnerável na lista vermelha para a conservação da natureza, né? E cateto, eles não estão, mas os queixadas são classificados como ameaçados. Então isso é outra preocupação grande, né? E perfeito você trazer essa questão da comparação com o porco Sus scrofa, né, que você mencionou, porque até aqui no grupo do condomínio eu recebo de vez em quando umas fotos, olha, os porcos do mato passando aqui na nossa reserva e tal, e eu falo, não, gente, não é esse, sabe, realmente é importante, e nossa, eu não sabia dessa questão da liberação do javali, dessa confusão que existe. Sim, é preocupante, né? Sim. Aí eu falo, a primeira coisa que você pode falar é perguntar, tem rabo? Isso. Se não tiver rabo, não é porco. Apesar que aqui no Pantanal tem a tradição de cortar o rabo, né? Uhum. Quando eles castram no Pantanal e deixam engordar, né? Aí Sim. você vai pensar, pode ser um queixada muito gordo. Mas não, em geral, porco, monteiro, javali, eles têm rabos, né? Tá. E tem outras características, mas assim, de longe, se você está olhando de longe, pode confundir, sabe? Uhum. Então eu sempre falo, olha a bunda, tem rabo? Sim. Então, e tem, claro, várias outras coisas comportamentais, tudo é muito diferente, né, entre as duas famílias. Porque eles, na verdade, as famílias se separaram há 30 milhões de anos atrás. Então é muito tempo, né? Muito. Então eles são bem diferentes. Aqui a aparência pode, né, enganar. E Alexine queixada, ele tem a característica, até pelo nome, o nome dele vem disso, né, de ter essa papada, assim, mais clara, né? Branco embaixo do queixo, exatamente. E o cateto tem o colar, né, bonitinho, bicho lindo, né? Uhum. Tem um colar natural, e o queixado é maior que o cateto. O adulto pesa, em média, 30 quilos. Já o cateto adulto é 18 quilos. Eles são bem semelhantes ecologicamente, mas assim, cateto tem bandos pequenininhos, né? 7 a 12 indivíduos. Já queixada pode ter de 70 a mais de 100 indivíduos, dependendo do bioma. Então, essas características são bem distintas, né? E eles têm, você até começou a mencionar aí quando a gente estava falando sobre a família, o queixado ele tem uma distribuição no Novo Mundo, nas Américas, e é uma distribuição ampla, certo? Sim, é uma distribuição bem ampla, desde a sudeste de México, a América Central, Norte e Centro da América do Sul. O Andes é uma barreira biogeográfica, né? E o cateto entra nos Estados Unidos, na parte sudeste.
Então, ela tem um pouco mais, uma área mais ampla. Queria trazer também um pouco que é uma espécie que vive em vários hábitats, né? Você tem na Amazônia, Pantanal, Cerrado, áreas abertas, florestas. Como é que funciona isso? Na verdade, eles vivem em vários biomas, mas existe uma questão principal que a gente sabe hoje mais e mais, a gente sempre soube, mas agora temos mais dados ainda. Graças, eu tenho que mencionar meus parceiros, né? Claro. A Malu, a Maria Luísa Jorge, que trabalha no Vanderbilt University, mas é brasileira, a gente, tipo, inverteu nossas vidas. Eu, a gringa aqui, a Malu, a brasileira lá, mas ela tem muitos alunos, né, que trabalham muito com esses dados. E a Júlia Oshima, que acabou de fazer a tese dela, quer dizer, acabou não, faz já um tempinho, né? Mas também descobriu várias coisas super importantes. E basicamente com os colares GPS, que meio que mudou nossa vida, a gente sabe que um fator principal, eles precisam de mato, sabe? Eles precisam de mato, porque são frugívoros. Mais de 60% até da dieta são frutas. Então, no Pantanal, a quantidade de frutas é um pouco menos, porque existem outras fontes que tem, por exemplo, plantas aquáticas, né? Uhum. São uma fonte muito importante na época de seca, quando tem menos frutos. Já na Mata Atlântica e áreas mais florestadas, eles são basicamente frugívoros. Então, eles precisam de mato. Precisam muito de mato. Então, não interessa onde eles estão, eles precisam de mato. Então, isso é uma questão super importante, assim, né? Em todos os ambientes que a gente estudou, tipo áreas fragmentadas, ou comparando com áreas contínuas, vamos supor o Pantanal, né? Eles podem realmente viver em áreas agrícolas, mas os fragmentos precisam ser conectadas, precisam ser de um tamanho, tipo mínimo 2.300 hectares, que foi um número adquirido por mim e pela Júlia em análises diferentes, que achei super legal. E como as análises da Malu mostrou também, que eles podem estar numa área de ambiente que tem, vamos supor, entre 60% de mato, mas a área de vida é 80% a 90% dentro da floresta. Olha então, só. Uhum. Mas o que é a coisa-chave? Corredores ecológicos. Perfeito. Corredores, sabe? Uhum. Então, isso torna como um indicador de matos saudáveis, porque se o queixada consegue sobreviver nessa área, a gente sabe que outras espécies também vão sobreviver. E se tem ausência dos queixadas em qualquer área, você vai ter um efeito cascata muito rápido, porque eles têm um impacto enorme, né? Isso é legal de trazer também, porque tem muito estudante que escuta a gente, sabe, Alexina? Além tem pessoas de todas as áreas, mas assim, o nosso principal grupo de ouvintes são estudantes. E é legal trazer esses conceitos para quem está nos escutando, por exemplo, da importância ecológica do queixada, né? Ele Exato. Comendo frutos, ele é dispersor de sementes, ele predador também de sementes, ele tem um papel na estruturação das florestas. Muito, exatamente. E as pessoas falam, mas por que os queixados e não outras espécies? O importante do queixada que a gente tem que lembrar é que eles representam a maior biomassa mamífero em florestas neotropicais. Por quê? Não é um indivíduo, vamos supor, eu vou tirar uma média, 100 indivíduos. E nesses 100 indivíduos, você pode ter 3.000 quilogramas. Então, é tipo um peso de um elefante, que pode variar, né, dependendo da espécie, entre 3.300 a 7.000 quilogramas, né? Então, esse impacto é muito forte. Por isso que quando remove, o efeito cascata é rápido, rápido. E isso, graças aos colegas do Unesp Rio Claro, a turma do Mauro Galetti, lá no LABIC, muitos alunos usaram a situação na Mata Atlântica para ver o que acontece quando não tem o fator queixada e como muda rapidamente, aumento de roedores excessivamente, aí isso aumenta
enormemente a predação em certas frutas, sementes, coquinhos, palmito, jerivá. Então, já começa a ter esse desequilíbrio rápido, e realmente é rápido. Então, eu não sou o tipo de pessoa que é espécie-cêntrica, eu gosto de falar, porque hoje em dia acho que nós não temos muito tempo para isso. O que nós podemos fazer é estudar uma espécie, mas ter a garantia que ela é usada como uma ferramenta de conservação. Sim. E isso que eu tento fazer, sabe? É mostrar, olha, os queixadas, eles são um indicador. Então, vamos pensar. Eu amo todas as espécies. Não, eu acho queixada maravilhoso, lindo, sexy, Sim. tudo, né? Mas eu tô nisso porque eu quero ver a biodiversidade de animais silvestres, de plantas, vegetação e tudo. Então, eu quero usar como uma ferramenta, né, para conservação, né? E outra questão importante que eu acho que os queixadas trazem, eles precisam de áreas de vidas enormes, né, com qualidade. Ou seja, ele tem um efeito que a gente chama de espécie guarda-chuva, né? Se você protege ele, você protege tudo que está ali dentro. Exatamente. Eles são realmente espécie paisagem, espécie guarda-chuva, espécie chave. É uma aula o queixado, né? De ecologia. Totalmente. E você falou tudo agora, porque realmente não é qualquer fragmento de 2.300 hectares. Né? Não é qualquer fragmento. Se ela não tiver qualidade de habitat, ela não vai ficar lá. Se ela é seca, não tem água suficiente, não tem conectividade, ela não vai conseguir, porque realmente a área de vida deles pode ir de 3.000 a mais de 10.000 hectares, dependendo da região. Sabe? E, Alexine, como é que funciona, assim, dentro da vara, né? É igual porco. Como é que é a relação social e a composição desses grupos? Porque tem grupos gigantescos, tem grupos um pouco menores. Como é que funciona essa questão entre eles, assim? Então, isso é uma coisa que a gente vem descobrindo aos poucos, desde a minha tese de doutorado, que a gente realmente não sabia nada sobre queixadas, nada. E aí eu comecei a ver, né, com meus colares, na época era VHF, né? Tinha que ficar atrás deles o tempo inteiro. Eu vou te falar, quando eu comecei não tinha armadilhas fotográficas, não tinha GPS, não tinha GPS mesmo, né? Não tinha colares GPS, nada disso. Então eu era da época da caverna, sabe? Já estou dando minha idade aqui, mas tudo bem. Então, o que a gente descobriu com os colares é que eu pegava um indivíduo aqui, outro indivíduo ali, e de repente, com a triangulação e os bips, eles estavam juntos. Aí se separaram. Então, tinha uma fusão-fisão entre bandos. E eu consegui entender muito bem a situação dos queixadas, porque era uma área fragmentada lá em Caetetus, né? Estação Ecológica de Caetetus. Que é de Mata Atlântica, né? Exato. E eu descobri eles estudando mico-leão preto. Eu falei, mas por que esses bichos estão aqui? Geralmente, na descrição dos animais na literatura, nada quantificativa, né? Mas falavam que eles exigem uma área de vida igual de uma onça pintada. E eu aqui, num fragmento de 3.000 hectares, vendo um monte de queixada atrás de mim, e eu atrás dos micos-leões pretos, né? Então eu falei, putz, isso que gerou a minha curiosidade para fazer a tese de doutorado, né? Então aí a gente soube que realmente tem essa fusão. Enquanto isso, há décadas atrás, eu coletava pelos, né? Pelos, monte de pelos, para um dia isso vai ser útil, né? E aí eu conheci minha outra grande parceira, a Cibele Biondo, lá da UFABC, a grande Cibele. Ela é incrível, e ela é super didática, explica, porque eu não entendo nada de genética, muito pouco, né? E ela vai com calma, explica direitinho. E ela e todos os alunos maravilhosos, lindos, descobriram muita coisa sobre queixada, né? Aí, quando eu fui no Pantanal, eu tive o poder de poder capturar mais bichos de uma vez só. E foi assim, 400 bichos capturados, e com veterinária lá tirando sangue. Caramba. E aí a gente começou a entender
a estrutura populacional. E eu chipava todos, né? Então, até antes da genética confirmar tudo que eu acreditava, eu capturava e eu escaneava para ver qual bicho que era e onde foi capturado. Aí eu comecei a ver, pô, esse bicho foi capturado uns 5 quilômetros daqui, está aqui com esse bando, né? Eu falei, putz, nossa, que confusão, o que está acontecendo? Mas graças ao trabalho da Cibele e turma, a gente sabe hoje que realmente um bando inteiro é parentesco. Tios, tias, irmãos, irmãs, é tudo parentesco. Esse bando gigantesco se divide em subbandos. Por quê? Vamos supor, a população tem mais de 1.000 bichos, certo? Como que 1.000 bichos vão se alimentar? É impossível, né? Não tem fruta suficiente numa árvore para alimentar 1.000 queixadas. Então, eles se dividem em subbandos. Esses subbandos têm fusão-fisão, quer dizer, eles se juntam, separam, Olha, né? que loucura, gente, que legal. E nisso, por isso que tem tanta sobreposição entre subbandos, quando a gente faz essas análises de área de vida, 60% de sobreposição entre esses subbandos. E eles vão que nem um trem, porque tudo é frutas. Eles se movimentam não por sexo, não por dominância, nada. É alimentação. Eles vão e cada mês tem um fruto, eu falo, o fruto do mês. E tem algumas espécies de frutas que duram 6, 7 meses, tipo a palmeiras costumam durar mais tempo, mas tem frutas tipo a mescla, canela, outras frutas que é meio rápido a chuva de frutas. Então, eles sabem quais são as frutas do mês, tem rotas, e eles vão em fruta, aquela fruta é dominante, esse mês é jatobá, eles vão em pé de jatobá, aí vem um pouco de uma palmeira, que a curi é a palmeira mais comum, vão na curi, depois é jatobá, sabe? Então, isso a gente sabe porque a gente seguiu essas rotas, né? E aí eles esperam um tempo para deixar a árvore, né, cair mais frutas, soltar mais frutas e volta e faz a rota. Isso, como os diferentes subbandos, é tipo um trem, né? Vai um, aí vai o outro, depois de alguns dias, e eles vão caminhando assim no mato. E se dividem nesses subbandos de 70. Aqui a média no Pantanal é 70 indivíduos por subbando, né? Então, por isso que eu desenvolvi o termo subbando desde o meu doutorado, porque eu falei, não, é uma população que se divide em subbandos, né? E aí confirmou de novo no Pantanal, sabe? A mesma coisa. Isso é interessantíssimo. Então, na verdade, você está considerando um único grupo enorme, né? Que está todo separado. É mais eficiente, né? Sim, faz muitos sentido. casos. Sim. E aí, outra coisa legal a gente está falando da parte social e de bandos, é que queixada não tem dimorfismo sexual. O macho não é maior que a fêmea não é maior que o macho. E também o grande laboratório da Cibele descobriu que o comportamento sexual deles, de sistema de acasalamento, é promiscuidade. A gente fala que todos têm direito ao acasalamento, né? Tanto machos como fêmeas. E tem filhotes com mais de um parceiro. Olha só. Então, isso explica como eles são coesos, né? Muito unidos, né? Sempre tem cafuné, eles se comunicando fisicamente, se esfregando, porque tem a tal glândula, né? Uns 30 centímetros em cima do rabo, né? O toquinho de rabo. E todos têm, macho, fêmea, então não tem dimorfismo sexual. Isso meio explica a promiscuidade, né? Sim. Então não tem aquele estresse de ter um dominante macho. Às vezes tem estudos em cativeiro que falam sobre isso, mas na verdade na vida silvestre não tem o porquê, né? Eu nunca vi briga, assim, eles têm aqueles brigas de brincadeira, assim, mas dificilmente eles vão lá, vai um macho e uma fêmea lá, num cantinho um pouco separado do resto do bando, se juntam, faz aquele momento de amor, né? E vai, sabe? E é interessante porque você vê que todos têm um cuidado dos filhotes, protegendo, né? Quando eles estão deitados
desfrutando ou descansando, estão tudo em cima um do outro, sabe? É muito carinho, carinho é meio antropomórfico, né? Mas tem esse constante contato entre eles, sabe? Tirando carrapato, é grooming, né? A gente fala muito grooming. Isso aí também é extremamente interessante, porque eu acho que é o que permite, igual você falou, ter essa coesão e ter esses grupos gigantes, né? Eles estão todos... E na verdade, o padrão sexual favorece um pouco as fêmeas, né? 1,7 fêmeas por cada macho, sabe? Tá. E isso são em vários locais, sabe? Vários locais viram isso. E eles reproduzem ao longo do ano inteiro, Alexine? Ou tem uma estação? Aqui, no Mata Atlântica, áreas que é muito sazonal em termos de clima, a gente descobriu sim que tem sazonalidade de nascimentos de filhotes e que ocorre no pico de produção de frutas, na verdade, porque eles são precociais, eles nascem já andando, diferente que os porcos suidei, que são igual cachorro, nasce aquele monte de filhotes e eles não são precociais, eles têm tipo um ninho, ficam lá um tempo, Já com queixada não, e cateto também não. Mas, então, eles têm uma sazonalidade. Já em Amazonas, o pessoal descobriu que não tem sazonalidade em nascimento. Então, acho que depende muito da produção de frutas, sazonalidade, mas a gente está numa área que tem um distinto seca e época de seca e chuvosa, né? Então, você já contou aí que os filhotinhos, cuidado parental é do grupo, né? Não é uma coisa específica do macho, da fêmea, é todo mundo ali. Creche. Então, é tipo creche, mas assim, claro que tem a mãe principal, mas eu já vi o filhote mamar de outras... Sério? Olha só. Que não é a mãe. E eu tenho muito pouco evidência disso, sabe? Então, não é uma coisa quantitativa, mas que eu já vi essa ocorrência, sabe? E é interessante, porque às vezes até nos camera traps, você vê esses montes de filhotes, eles estão caminhando. Então, eles têm assim, quando eles estão forrageando, ou eles estão, tipo, viajando, traveling, né? Que a gente fala. E aí, eles meio fazem uma fileira e vão andando. Estão mudando de área, de habitat, e vai indo. Vai adulto. De repente, tem uma creche de monte de filhotinhos. Muito de todos os tamanhos, né? Aí vem outros adultos atrás, tipo um creche mesmo, né? Mas a gente tem que quantificar isso ainda. Eu lembro no Pantanal, quando a gente via essas varas enormes, e com filhotinho. Gente, era a coisa mais linda. E eu lembro também de uma vez eu dar uma bobeira e vai fotografando, e trai, e aí na hora que você olha tá cheio de queixada. Como eles estavam com filhote, eu acho que talvez por isso, mas eles me deram aquela ameaçadinha, assim, fizeram umas vocalizações, tipo, libera daqui. E aí, inclusive, vamos falar dessas vocalizações? Como é que é isso no grupo, na vara? Então, eles têm várias vocalizações, né? Esse, quando eles estão forrageando, parece um motor de carro. Né? A gente tocou isso, o povo ficou tipo, gente, o que é isso? É um alienígena, porque fica... Exato. E aí, meio que não é 1 ou 2 fazendo isso, né? É 100 fazendo isso. Um alien aqui. Parece que tá tendo um terremoto aqui, né? Aí tem o filhote, parece... Eu sempre falo, parece que alguém tá vomitando, porque faz... né? Assim, ele é bem alto, assim. E aí tem, assim, tipo, o famoso batida dos dentes, né? Quando eles estão se sentindo ameaçadas. E aí todos batem. Então parece pipoca estourando. Isso eles fazem pra confundir. E aí todos fazem. Mas, assim, eles fazem isso quando se sentem ameaçada ou suspeita uma ameaça. E aí todos vão correndo em várias direções, igual bola de gude, né? Você bate e vai em toda direção. E meio para confundir o predador. Mas aí, quando eles veem que não é nada, eles voltam. Aí voltam o que estava fazendo, sabe? É engraçado, né? Então, assim, eles fazem isso, mas, assim, eles não enxergam bem, Miriam. Então, esse negócio de eles ver você lá, eles vão lá para te assustar e voltam. Mas é muito difícil queixada realmente atacar. Sim, é muito menos que tamanduá. Tem mais registros de tamanduá bandeira atacando o ser humano, né? Porque o ser humano vai lá e querer mexer.
E aí, aquelas unhas gigantescas da tamanduá, existe muito mais acidente com tamanduá do que queixada, né? Uhum. Agora, se você é um caçador andando com um cachorro, claro, eles vão se defender. Vão. E quem não vai se defender? Se um ladrão entra na sua casa, não vai se defender? Então, é isso que eu falo com as pessoas. Eles não vão te ameaçar se você não está ameaçando eles. É simples. Isso é muito importante trazer, porque desde que eu comecei a estudar mais mamífero e ir para essas áreas onde tinha queixada, que o pessoal toca o terror. Nossa, você escutou queixada, sobe numa árvore correndo, porque não sei o que. E aí, quando eu fui trabalhar no Pantanal e conviver com os pantaneiros, tinha aquelas varas enormes, eu apavorado, os caras simplesmente faziam assim, ho, ho, e passavam. E aí eu fiquei como assim, os bichos não te atacam? Não, então assim, desmistificar isso é muito importante. E também, porque você falou, gente, se um cachorro vai atacar qualquer pessoa, qualquer bicho vai se defender, uma capivara vai se defender, qualquer animal. Então, e o queixado, ele tem realmente umas presas poderosas, assim, né? Assim... Nada comparado com o javali, né? É pequenininho comparado, né? Mas a defesa deles realmente é a boca, né? Porque quando eles sentem que eles estão ameaçados, todos viram para você, a cabeça para você, eles estão te olhando, né? Porque realmente é a defesa deles. Mas quantas vezes eu estava no meio assim, eles praticamente cheirando o meu pé, sabe? E nada, assim, nada. Então, vamos tirar essa imagem aí. Tem que tirar. O porco monteiro, eles podem ser muito mais ameaça, porque eles podem predar em bezerros no Pantanal, sabe? Pantaneiro sabe disso. E também tem a questão dos cavalos, que às vezes eles atacam os cavalos, sabe? Então, mas o queixada não tem esse comportamento. Né? Eles não têm esse agressão assim, mas claro, se está ameaçado, eles vão defender. A gente esqueceu de falar quando comentou essa questão da importância ecológica e de biomassa, que ele é uma importante comida também. Quando eu estudei dieta de onça no Pantanal, e uma das principais era o queixada, era o que sustentava as onças pintadas, né? Exatamente. A própria Sandra Cavalcante mostrou isso. E não só mostrou isso, como ela também mostrou que é importante para reduzir a predação de onças em cima de gado. Claro, no Pantanal existe muito recurso. A onça realmente tem a vida mais fácil aqui, né? Mas em outras áreas nem tanto, né? Não é fácil, né? Tipo Iguaçu, né? E como a gente sabe que quando os queixadas sumiram, a população de onças no Parque Nacional de Iguaçu sofreu. E dependendo da área, claro, queixadas é uma presa mais importante ou menos. Todos os lugares realmente eles vão. Mas aqui tem porco monteiro, tem queixada, tem capivara, tem jacaré. Jacaré, então, assim, muito isso. As onças são preguiçosas no Pantanal. Tadinhas. Também, né? Mas estão escolhendo um filezinho também, né? Ô, Lexine, mas aí eu queria trazer a questão complexa, que são esses desaparecimentos, essas quedas bruscas de população dos queixadas. Eu fiz meu doutorado, por exemplo, aqui na região de Paranapiacaba, em São Paulo. E é a maior contínua de Mata Atlântica que tem, e a gente não registrou na época, né? Eu acho que tiveram alguns registros depois, mas não registrou. O Iguaçu, que tinha população, e de repente, cadê os bichos? Teve também um pouquinho no Morro do Diabo. E aí eu tava vendo que tiveram casos também em outros países, em várias outras áreas, que os bichos têm uma queda populacional muito brusca, e que isso tem um monte de especulação de por que está acontecendo, né? Exato. E eu acho que logo vai sair uma publicação sobre isso. Mas tem várias questões, né? Uma coisa que é difícil generalizar. Tem áreas e unidades de conservação onde eles ficaram extintas. Mas no caso de Iguaçu, em torno de Iguaçu existe muita caça. E caça pode causar extinção local dos queixadas. É muito fácil. Até o Carlos Pérez fez uma publicação lá na Amazonas, como os caçadores podem eliminar um subando e muito rápido. Então, existe isso. Aí tem a questão de o fragmento ficar muito pequeno e ficarem extintas. Mas, assim, em outros casos, o pessoal discute muito esses ciclos naturais das populações de queixadas, que é uma coisa que eu não tenho muita experiência, não testemunhei, mas tem colegas tipo na Guiana Francesa que também sofreram lá uma queda de queixadas. Ela sugeriu também que pode ser a caça,
dos mineradores no sul, mas teria que ser muita caça, né? Porque é Sim. uma área preservada. Então a gente tem essas coisas que a gente não entende muito bem, mas tentamos discutir nesse artigo, né? Documentando até no Morro do Diabo, né? Sim. Que vocês conhecem bem lá, né? Meio deu sumiço. E talvez está voltando, não sei. Porque eu fico intrigada, assim. Tem toda essa questão, pode ser, por exemplo, uma doença... Também. Que fez isso, e pode ser questão de flutuação populacional, etc., que tem mesmo padrões na espécie. A minha preocupação ecologicamente faz sentido, e eu já li um estudo até da Amazônia, eu acho que fala essa questão dos bichos, mas na Mata Atlântica, por exemplo, em áreas cerradas, da onde que os bichos vão voltar, entendeu? Não tem fonte. Não tem fonte. Como é que isso vai recuperar, sabe? Isso que é uma loucura de pensar, né? Exato. Não tem fonte e é uma preocupação, porque tipo o Pantanal com o fogo e Queixada sendo lá na Sesc, né, a gente estava até discutindo, na Sesc Pantanal, o bicho mais queimado depois dos macacos pregos foi os queixadas, tipo 6.700 bichos encontrados queimados. Então, aí você fala, extinção local, isso é um bando gigantesco, aquela área vai sofrer extinção local. Mas, assim, lá tem fonte, tem outras áreas que eles podem, né, chegar para lá e se tiver alimento, né, o problema também é que queima o maior recurso deles também, então talvez demore, tudo isso tem que ser estudado bem, mas entende que essas coisas, essas extinções locais, depende de onde que nem você falou, acabou, tchau, sabe? Só se fizer um programa de reintrodução. A gente falando um pouquinho agora das ameaças, igual a gente tem falado, aí tem a perda de hábitat, a gente já discutiu, você já explicou bastante aqui também essa questão de ter precisar de áreas grandes, de qualidade, tem a caça, e para as pessoas entenderem, porque são muitos, os bichos, né, são varas enormes, mas quando eles são caçados, eles estão também todos juntos, então morrem muitos, né? A pessoa pega e não é um bicho que sai. É um bando inteiro, pode ser. Se tem 3, 4, 5 caçadores pau, atirando, fácil. E eles são barulhentos, né? Eles não são quietinhos. Igual eu, super blá, e comendo com boca aberta e mastigando e crack, né? Mas, infelizmente, isso não é um comportamento que favorece, né? Mas o fato que eles são inúmeros, eu acho que isso né? É tipo esse dinâmica de bandos, né? Que nem na África, alguma coisa assim, né? Mas, não sei. A gente sabe que realmente é muito fácil para o caçador. Muito fácil. Uma coisa que eu sempre gosto de trazer também, porque eu acho muito interessante e curioso, é mostrar como que vocês estudam o queixado. Assim, lógico que vai variar da pergunta, do que você quer saber, mas assim, no geral, você mencionou que hoje em dia a gente teve um monte de avanço tecnológico, tem colares GPS que estão aí salvando, né? E aí, é tudo diferente, né? Captura com curral, como é que funciona? Sim, a gente usa todo tipo de captura. Curral, se eu quero capturar mais indivíduos, que nem todo esse trabalho genético para entender o grupo social, exigiu currais para pegar 10, 11 de uma vez, né? Chipar o máximo possível para começar a ter recaptura. Então, a gente investiu muito nisso, currais. Quando é só para pôr um colar GPS, aí pode ser uma gaiola grande, né? Aí você pega 1 ou 2 indivíduos, ok. Mas então depende, que nem você falou, exatamente isso, depende da pergunta. Armadilhas fotográficas também é um grande recurso para nós. Mas eu coloco embaixo de árvores frutíferas, que eu quero entender melhor esse relação entre planta e animal. Então, eu olho todos os frugívoros, né? E aí também avaliamos com câmera trap também a ausência e presença de queixadas em vários tamanhos de fragmentos. Aí, com modelagens, etc., conectividade do fragmento, etc., a gente consegue fazer muitas análises interessantes. Então, depende muito da pergunta, né? Mas para capturar, é um mega investimento, né? Muito tempo, sabe? Equipe, dinheiro, né? O bicho anda
7 mil hectares, gente. Então, para esse bando voltar naquela rota, pode demorar 10 dias, dependendo do local. Às vezes é rápido, mas às vezes demora pra caramba. E aí tem que construir mesmo, né? Constrói um cercado, põe comida dentro. É uma loucura isso, né? Eu tentei fazer chiqueiro portátil, né? Mas sempre, chiqueiro é chiqueiro. Sempre tem, né? A cerca, a parte, né? Os postes. E o bicho não é uma paca, né? Eles são fortes, eles batem, então tem que ser bastante firme, né? O negócio. Mas aí finalmente a gente fez um pequeno descrição de várias formas de capturar. Eu fiz com o Marcelo Schiavo, né, o veterinário, para a gente publicar na revista do grupo especialista, porque realmente não tinha nada, e tanta gente me pergunta, o que você usa, como você faz, tá na hora, Marcelo, vamos fazer isso, né? Sim. E aí fizemos, mas é trabalhoso assim, mas tem que ter paciência, né? Acho que com todo bicho tem que ter paciência, cada um vai ter cada um tem sua drama, né? Com certeza. E Alexine, dá muito problema de queixada com produção agrícola? Eles entram muito em áreas de... isso é uma outra questão. Olha, eu vou te falar, existe, sim, eu acho que Parque das Emas é um grande exemplo, lá no Mato Grosso, existe, mas, assim, esses estudos, eu não sei como que é a produção, cada lugar que eu trabalho, eu faço um gigantesco censo de frutas, né, mensalmente e vários anos, então eu sei a produção de frutas, como que e eu posso comparar entre biomas, tem o Mata Atlântica, tem o Cerrado, tem o Pantanal, e agora na região de Botoquena, que é meio uma mistura. Mas nessas regiões eu não sei, né, como que é. Tem parques das emas que é gigantescos e eles saem muito e tem todo aquele conflito entre fazendeiro e queixada, né, infelizmente. Eu nunca trabalhei com queixada problemáticos. Eles sempre se comportavam. Mas é interessante que parcerias é tudo de bom, né? Temos uma aluna que é da Malu Jorge, que fez o doutorado e analisou isótopos, né? E ela pegou meus pelos. Aqueles pelos lá de trás? Aqueles pelos, além da genética, serviu para isso. Não, parcerias são demais. Amo meus parceiros, são ótimos. E ela analisou antes e depois. E agora a Caetetus era assim, ela rodeava com plantação de café, né? Na minha época. E agora não. Tem soja, tem milho. E não é que mostrou uma diferença antes e depois, né? 20 anos ou mais na dieta. Quer dizer, ainda mostra que o maior recurso são plantas nativas. Mas ocorre também as plantas que eles falam C3, né? Sim. Que indica talvez estão comendo milho, essas coisas, né? E os contatos também da região falaram, eles estão saindo, comendo, mas não é muito conflito, né? É pequena escala, comparado a emas, né? Agora, aqui em Bodoquena, infelizmente, a região está mudando a paisagem, que era mais pecuária, agora está tendo muito soja e milho. E nós temos provas que realmente eles saem e comem milho, não muito distante do mato, estão comendo milho e estão voltando. Mas ainda 90% dos pontos dos queixados, são 2 anos de colar GPS e 3, 4 bandos, eles ainda estão comendo mais frutas nativas e tem aquele ocasionalmente estão saindo e comendo milho. São nessas áreas que os bichos têm essa paisagem cercada de área agrícola, então. Sim, porque nós estamos falando, a gente trabalha com fragmentos em torno do Parque Nacional de Bodoquena, da Serra da Bodoquena. E são fragmentos, alguns são grandes e tudo, mas eles estão cercados por plantação, sabe? A tentação é muito, né? E eles plantam até a borda, sabe? Não tem nem, assim, 5 centímetros de distância, lá na borda, meu reserva, Deus. Floresta do lado já com... Então o queixada sai, muitos bichos saem, né, para comer, mas queixada, claro, vai ter um impacto maior, né. Sim. Mas então, e aqui também tem a questão do javali, que também chegou para cá, em Bodoquena, né, onde a gente compete, né? E aí tem eles também comendo milho, né?
Aí é uma desgraça. Mas até agora é pouco a porcentagem, sabe? Uhum. E é interessante que essa região é muito rica em fruta, uma das áreas mais ricas das frutas que eu mostrei até agora. Aí as pessoas falam para mim que trabalham com queixadas problemáticas, né? Eu não digo, os queixados não são o problema, é a situação deles que é o problema, né? Mas que falam, mas espera 5, 10 anos, você vai ver, eles vão sair mais. Não sei, vamos ver, vamos ver. Espero que não, né? Mas... Você falou do javali, e eu fiquei pensando que a gente tem esse problema grave dos bichos estarem em áreas naturais, em reservas e tal. Como é que é a coexistência dele com queixada? Eles se evitam. Na verdade, queixada é dominante. Eles expulsam os porcos. Que ótimo. Exato. Então, isso é interessante. É por isso que eu falo, o problema lá em Emas, não tem... Parece que está começando, eu não lembro direito, mas eu sei que não tinha muita presença de javali lá. Eu falei, mas vocês vão querer se livrar dos queixadas lá, os queixadas, né, entre parênteses, né, que estão causando problema, mas aí vai entrar o javali, com certeza, né. Então, é complicado, né, sei lá, essas questões são muito complicadas, difíceis, né. Sim, entra em manejo, em como resolver, aí né, tem que ter tudo. É difícil demais. Tá muito doido. Jogo de cintura mesmo, né. Muito. Mas é isso. Alexine, como você mencionou logo lá no começo da nossa conversa, o queixado ele é considerado vulnerável, né, na IUCN, ou na União Internacional para a Conservação da Natureza, mas nas listas nacionais ele é em perigo no Cerrado e criticamente ameaçado na Mata Atlântica, né? Sim. E tem um plano de ação, ele entra no Plano de Ação Nacional dos Ungulados, certo? Sim, entra, eles estão dentro, sim. Teve uma nova avaliação, né? Mas na primeira avaliação, eles foram os únicos ungulados classificados como criticamente ameaçados na Mata Atlântica, na bioma Mata Atlântica. E Cerrado em perigo, Amazonas não, mas também precisamos mais dados de Amazonas, porque caça é um fator gigantesco. Sim. Pantanal também não, mas nacionalmente é igual à classificação internacional, que é vulnerável, né? Sim. E retornou a ser vulnerável, sim, e por isso que exatamente o que você falou, está no plano de ação de manejo nacional, né? Isso é muito legal, né? E aí lá dentro tem todas essas medidas de conservação, educação, tudo que for possível, né? Sim, nossa, Miriam, isso é verdade. O projeto Queixada foi adotado pelo Instituto Protapir, sabe? Que legal. Porque até agora, o projeto Queixada é só um projeto. Eu não sou uma ONG, né? Sim. Eu sou ONGeira, trabalhei sempre com ONGs e eu sempre enfiava o projeto Queixada onde eu ia. Mas agora não sou ONGeira, não sou nada, mas, mas agora é adotado pelo Protapir, Instituto Protapir, que virou ONG. Acho que a Andressa falou com vocês poucos dias, né? Sim. E eles fazem um trabalho tão bom de educação ambiental que é encantador, realmente. E inclui todos, né, os frugívoros, ungulados, né, a anta abraça todo mundo, né? e é legal, porque, na verdade, educação ambiental, a gente faz muito disso, né, promovendo sustentabilidade nas fazendas, né, sistema rotacionado de pasto nativa, para não ter conversão. Então, eu já trabalhei com vaca, pasto, com tudo, sabe? Eu e meu maior parceiro da minha vida, que é meu marido, sempre trabalhando junto, para mim ele é o melhor ecólogo que eu conheço, modéstia à parte, sinto muito, mas é verdade. Mas que maravilha. Ele é ecólogo aquático, né? Mas ele é um crânio com estatística e sem ele eu não seria nada, nem nada. Porque eu sou meio burra para essas coisas. Mas enfim, aí vai ser muito legal ter Protapir envolvido nessa parte de trazer esses cursos de educação ambiental, né? Para nossa área também, super importante. Então, é muito importante, porque acho que os jovens que vão mudar, sabe? Os velhos têm a cabeça muito dura, gente, muito dura, né? Não melhora mais, assim, né? Eles falam, meu avô foi assim, meu bisavô
Sim, então eu vou ser assim, sabe? Exato. Não, gente, temos que mudar. Temos uma grande ameaça para queixadas, que ninguém fala muito, é mudança climática. E nós vamos ter um isso. paper saindo agora, porque os colares GPS medem temperatura, né? Uhum. Ela avaliou uma aluna da Malu, de novo, né? Esses alunos são maravilhosos. Fez uma avaliação de clima, mudança de clima e os dados dos colares GPS que a gente colocou. E realmente indica que mudança climática é fatal. Meus estudos de produção de frutas mostram a sazonalidade. Produção de fruta é mais alta com chuva. Uhum. Então, essas secas e tudo afeta a produção, né? Sim. Então, a gente tem 3 coisas. A gente sabe que os filhotes nascem em época de alta produção de fruta. Sabemos que frutas são relacionadas à chuva. Então, a mudança climática é uma grande ameaça. Sim. Também. E essa questão da temperatura corporal também é bem grave, né? Dependendo do lugar, o bicho não suporta um calor tão... Exato. E ela mostra como a atividade e temperatura afeta o bicho, o movimento do bicho. Olha Exatamente. que gente. Vai sair logo. Eu te falo. Curiosa. Sim. Uhum. Então, olha só que legal. Isso até dá também pra gente encerrar falando disso, porque eu queria te perguntar, Alexine. Primeiro, eu queria te fazer um elogio, porque durante a nossa conversa, além de você dividir esse tanto de informação e de conhecimento e de história natural e de convivência com os queixadas, você trouxe uma coisa que eu acho fundamental e que a gente fala muito aqui no podcast, que é a questão de conservação e estudos e pesquisa. Você não se faz sozinha. Então, assim, você falou de um monte de parceiro ao longo da conversa, você falou tanto que você ama seus parceiros, ou seja, é a construção coletiva, né, da ciência e da conservação, que eu achei muito bonito isso que você trouxe. Mas eu queria te perguntar agora também, quais são os próximos passos dentro da conservação do queixada, assim, para agora com esses cenários loucos que a gente tem aí de mudança climática, né, de queimadas, de redução de hábitat, como é que você tá? Tem uma luz no fim desse túnel? Olha, eu acho que nós temos que trabalhar muito localmente, nível municipal, né, e tentar trazer planos de conservação, isso que a gente tentou fazer com as ONGs e nossos trabalhos, né, e propor, quando as reservas são determinadas em cada, pelo menos aqui em cada fazenda, propor que tem conectividade com a reserva do vizinho, por exemplo, sabe? Tá. E propor conectividade entre fragmentos, restauração ecológica. Então, assim, tipo, na minha ideia, a gente queria avaliar mais esses corredores. Por que os queixadas usam um corredor e não o outro? Porque não tem água, não tem... Geralmente, corredores são cursos d'água, geralmente, né? E por quê? O que nós podemos fazer para ampliar corredores entre fragmentos? Então, isso seria muito importante para a questão de fogo, para ter mais áreas de fuga e também aumentar a área com mudança climática, né? É uma forma de mitigar a situação, e educação ambiental, né? E vamos lá, gente, nós precisamos da biodiversidade. Você tira vai causar problemas, tira a queixada, a onça vai querer comer mais seu gato. A gente usa muito isso, sabe? Sim. E que não é mentira, é verdade, né? Diminui conflito, aumenta conflito num lugar, mas diminui outro conflito, né? Sim. E proteger nossas reservas mais e biodiversidade, né? Sim. Mas é uma época muito complicada, acho que todo mundo sabe disso, né? Numa outra entrevista que fiz, me perguntou qual é a maior ameaça para queixada. Desmatamento. Simples. Desmatamento é causado por N fatores, né? Pode ser fogo, uma forma de desmatamento. Você está queimando o mato, né? Então, sem floresta, um monte de bichos some. Monte de bicho. Porque, na verdade, 80% dos nossos bichos comem frutas, né? Neotropicais. Então... E aí, igual você mencionou, vai tudo em cascata, né? Efeito cascata, totalmente. E corredores é importante para fluxo genético. A gente aprendeu com também alunos da Cibele Biondo, da Universidade Federal da ABC, que estradas realmente é uma barreira. Então, infraestruturas é complicado, porque ele usou nossos dados do Pantanal e o Planalto, né?
e tinha mais, assim, menos fluxo genético entre fragmentos em comparação ao Pantanal, porque os fragmentos são tão isolados uns dos outros que estradas e sem áreas muito abertas para eles atravessarem, então diminuiu o fluxo gênico, e ele pôde mostrar isso. E eu achei fantástico. Então, tudo que sai desse pessoal é tudo inédito, sabe, Miriam? Isso que é legal. Né? E já no Pantanal, que tem mais contínua, a Cibele mostrou que tem fluxo gênico entre populações, bandos de mais de 80 quilômetros de distância, entendeu? Sim. Então, essas coisas também a gente está aprendendo. Então, por isso que essas parcerias vão fazendo análises mais profundas e, é maravilhoso, maravilhoso. Então, e eu falo, é tudo inédito, gente. Eu só falo, publica, temos que publicar, porque nós temos tão pouco poder agora para fazer conservação na prática, né, que a melhor coisa é publicar, porque está lá, os fatos estão lá, né? E o Mauro Galetti sempre fala isso. Publica, Alexim, escreve um livro, Alexim, publica, Alexim, tá? Aí eu passo para a Cibele, Malu e todos os alunos, você tem que publicar, gente. Mas tem, né? Gente, quando está dentro da nossa gaveta, não, como é que faz? Não é informação, porque está escondido. E aí, eu tenho até seguido eu comecei a acompanhar uma iniciativa que eu achei fantástica, que chama, eu acho que é Conservation Evidence, que é isso, eles juntando informações sobre conservação para poder usar como base de evidência para atuar na prática. Então, se não tiver isso disponível, gente, não tem como. Exato. Por isso que aqueles papers de ecologia que saiu muito da Unesp, né, biometria, essas coisas, né, no Ecology, dos dados de armadilhas fotográficas, eu entrei em todas. Eu tenho esses, tenho esses, né? Sim. Porque primeiro seus dados vão ser usados por muitos, né? E você tem que soltar, não morrer com esses dados não adianta nada, sabe? E é isso, assim, aí eu acho que até outra questão de falar, tá com dificuldade de soltar, de publicar? Parceiro! Vamos fazer junto, né? Assim, só não fica amarrando as informações, guardando para si. Não adianta. Muito prefiro ser coautora milhares de vezes do que ser a primeira autora poucas vezes, entendeu? Porque eu sei que tá saindo. Eu não sou dona, eu sempre falo, eu não sou dona dos queixados, eu sou a rainha dos queixados. Não, tô brincando. Mas, assim, agora muito o bicho... Gente, quando eu comecei, e hoje... A diferença em publicação sobre a importância dos queixadas no ambiente, interações ecológicas, que é tudo sobre... O que nós estamos preservando? Não estamos preservando só as queixadas, nós estamos preservando interações ecológicas. Sim, ecossistemas inteiros, inteiros, né? Biodiversidade. Então, hoje, agora, tem muitas... Eu não dou conta de quantas vezes tem publicações, né, falando da importância dos queixadas, multipapéis ecológicos, predador de semente, dispersor de semente. Às vezes eu brigo, porque eles publicam, eles são predadores de semente. Não, eles são dispersores também. Sim. Então, isso não podemos esquecer, não pode usar eles como um fator só predador. Perfeito. Então, assim, mas a gente está vendo muito mais produção de artigos nesse nível, que é super importante. Ai, Alexine, que delícia de conversa, muito, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente sobre os queixados. Obrigada, Miriam, espero que seja vantajoso, sabe? Maravilhoso, nossa senhora, muito bom. E esse foi o Que Bicho é Esse? Sobre o queixada com a doutora Alexine Querogliano. Espero que vocês tenham gostado, eu amei, foi uma aula maravilhosa, onde a gente aprende muito além, né? Não é só sobre queixada, é sobre conservação, sobre vida, sobre generosidade, então foi um episódio muito especial. E bora pro bicho do próximo episódio?
Se você souber ou desconfiar que bicho foi esse aí que a gente acabou de tocar, envie sua resposta para bicho@desabrace.com.br. Então nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, Instagram @desabrace, no Twitter também @desabrace. Caso você queira e possa doar e contribuir com o nosso projeto, é possível fazer doações a partir de R$1 pelo Padrim em www.padrim.com.br/desabrace e no Catarse em www.catarse.me/desabrace. Em caso de doações pontuais, elas podem ser feitas pelo PicPay em @desabrace. E foi isso, até o próximo Que Bicho é Esse? Beijo! Mais um produto com a edição do Senhor A.